Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar a respeito de uma grande novidade envolvendo a Disney, que pode mostrar um pouquinho do futuro da empresa e também falar a respeito de um dos meus jogos favoritos. Então, vamos lá! Então pessoal, antes de falar a respeito dessa novidade da Disney, eu gostaria de falar a respeito de uma das minhas coleções favoritas que eu tenho. É um jogo que eu adoro, que é Magic the Gathering, né, ou MTG, né, como as pessoas chamam hoje. Na minha época era somente Magic, que é esse joguinho aqui, ó. Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto, eu não sei se muitos de vocês conhecem, então eu gostaria de pedir para vocês que digam aqui abaixo se vocês conhecem Magic the Gathering. Eu não sou um jogador de Magic desde o princípio, até porque o jogo foi lançado em 1993, mas eu comecei a jogar mais ou menos em 1999, eu já jogo há muito tempo. Eu comecei a jogar lá pelo Legado de Urza, né, Profecia, Invasão e etc, que são algumas das edições mais legais, pelo menos na minha opinião. E eu tenho jogado desde então. Eu parei agora por causa do canal, né? Mas eu tenho muitas cartas, eu tenho muitos decks prontos. Eu até separei aqui pra mostrar pra vocês a minha caixa somente de decks. Eu tenho algumas pastas, inclusive, lotadas de cartas. Eu tenho uma coleção de dragões, também bem legal, né? Eu venho colecionando cartas de Magic há muito tempo. Eu acho que fazem uns 2 ou 3 anos que eu nem mexo praticamente na minha coleção. Mas aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, essa é a minha caixa somente de decks, ó, como vocês podem ver. Tá vendo? Tem aqui 21 decks prontos pra jogar, né? Decks bem legais. E eu deixo todos os decks assim, ó, bem conservados, né? Dentro do Shield, como vocês podem ver. Então é a minha coleção favorita, porque diferente da minha coleção de Senhor dos Anéis, dificilmente eu vou pegar pra ler todos os livros de novo, até pela falta de tempo. Mas Magic, se eu quiser sentar agora e jogar um pouquinho, né? Ou pelo menos convidar alguém para jogar um pouquinho, é bem simples, o deck tá aqui. Obviamente são muitas regras, são muitas atualizações, toda nova edição tem muita coisa nova, mas como eu disse, eu joguei desde 1999 até por volta de 2010, aí eu parei de jogar praticamente, mas eu venho colecionando algumas cartas desde então, e é o meu jogo favorito, né, com certeza é o jogo mais complexo que eu já joguei, é um jogo que exige bastante, né, você pode montar o seu deck de várias formas diferentes, tem muitas cartas que se encaixam muito bem. E o jogo, que foi criado pelo Richard Garfield, que originalmente pertencia a Wizards of the Coast, foi vendido para Hasbro em 1999. Então a Hasbro é uma empresa gigantesca, né, de brinquedos, é dono de Transformers, etc. Continua lançando e a gente tá vendo o Magic crescendo a cada ano. Eles lançaram recentemente Magic the Gathering Arena, né, que é uma versão que você pode jogar online. Eu particularmente nunca tentei jogar essa versão porque eu gosto das cartas mesmo. Eu acho que um jogo de baralho é legal justamente para você jogar com o baralho. E você pode estar coçando sua cabeça se perguntando, né, o que isso tem a ver com o canal, o que isso tem a ver com o mundo aí dos streamings, os grandes estúdios, etc. É que a Disney anunciou na D23 que ela tá lançando o seu concorrente de Magic the Gathering e indiretamente também concorrente de Pokémon, de Yu-Gi-Oh!, de qualquer um desses jogos de cartas, porque a Disney vai lançar Lorcana, né, que é o jogo. Eu particularmente não gostei tanto assim das cartas, mas é interessante a gente ver que com a riqueza de personagens, né, com tudo que a Disney tem, eu acho que é uma ideia muito legal, ainda mais considerando, né, o valor de vendas das cartas, né, muitas pessoas vão querer colecionar, mesmo que as pessoas não queiram jogar o jogo, né, Lorcana, que a gente ainda não sabe quais vão ser as regras, ainda não foi revelado pela empresa alemã que está fazendo. O jogo foi anunciado para meados de 2023 e vai ser lançado pela empresa Ravensburger, que é uma empresa que tem 139 anos de existência lá na Alemanha. Eles fazem principalmente quebra-cabeças, eles têm uma infinidade de jogos por aí e eles vão lançar esse jogo Lorcana da Disney. Então é uma parceria entre essas duas empresas e eu acho que vai ser um grande sucesso e eu acho que a Disney vai se aproveitar muito bem disso. Eu particularmente não vou deixar de colecionar Magic the Gathering, porque eu acho que é um jogo, eu acho que dificilmente um jogo da Disney vai ser superior a Magic the Gathering. As artes das cartas são sensacionais e a mitologia de Magic eu acho muito boa, né? Eu acho que é uma das grandes propriedades que ainda não foram exploradas em forma de filme ou série, só que eu acho que os estúdios até se assustam com a quantidade de mitologia, enquanto uma série como Stranger Things tem lá o Demogorgon, tem lá 1 ou 2 personagens,
Se você pega Magic the Gathering, você tem décadas e eu diria que milhares ou até dezenas de milhares de cartas a essa altura para você explorar. Cada carta é uma criatura sensacional, não todas as cartas, né? Tem encantamentos, feitiços, mágicas instantâneas, artefatos, etc. Mas muitas criaturas ali por edição são lançadas. A gente tem anjos, dragões, tem uma mitologia muito complexa que daria para ser muito bem explorada em uma série. Só que assim como a gente viu com Sandman, é difícil você pegar uma mitologia muito profunda e você adaptar, mas Sandman fez isso com muito sucesso, então eu acho que Magic conseguiria fazer mais ou menos a mesma coisa. E até tem uma série em desenvolvimento na Netflix, mas é uma série animada, então eu não me animo tanto assim. Eu gostaria de ver uma série em live action, possivelmente mostrando alguns dos grandes personagens, alguns dos grandes arcos que a gente vê em Magic the Gathering. Ravnica, por exemplo, é um arco que é muito interessante, que poderia ter um visual muito legal, né? Então eu acho que eles poderiam explorar de várias formas diferentes, e eu acho que quem botar as mãos em Magic e souber explorar muito bem, poderia se tornar uma nova franquia de muito sucesso por aí. E o que isso significa pra Disney, né? Eu acho que a Disney, ela tá sempre procurando a melhor forma de ganhar dinheiro, isso todo mundo sabe muito bem. O Mickey é quase que sinônimo de capitalismo a essa altura. Eu não concordo com muitas das críticas que a Disney recebe. Eu acho que muitas pessoas focam na Disney, críticas que valem para todos os estúdios, só que como a Disney é a marca mais famosa, tem um símbolo, né, que é o Mickey, eu acho que as pessoas costumam focar mais, né, o ódio delas na Disney. Eu não concordo com muitas coisas, mas não dá pra gente negar que a Disney tá sempre tentando monetizar o seu conteúdo, e eu acho que essa é uma forma genial. A gente viu a explosão no preço das cartas de Pokémon, sendo que Pokémon é somente uma propriedade, obviamente uma das propriedades mais valiosas, mas é uma propriedade só. As pessoas torcem ali pra tirar um Charizard, um Blastoise, alguma coisa assim, sendo que a Disney pode fazer um nível de raridade interessante entre as cartas. Você pode ter ali o Mickey, aí você pode ter o Mickey com o chapéu, aí você pode ter os personagens da Marvel, você pode ter as princesas da Disney em várias edições diferentes, você pode ter Star Wars, eu não sei, né, o que eles vão explorar nesse multiverso dentro desse novo jogo, mas com certeza não dá pra gente negar que a Disney tem muitas propriedades pra fazer um jogo bem interessante. E o que eu acho que pode acontecer no futuro é que eles podem utilizar os criadores, eu não sei se eles vão colocar uma equipe para tomar conta do jogo, mas eles podem inclusive usar o jogo para gerar personagens, para fazer filmes. Se eles lançam um personagem que não existe em lugar nenhum e eles lançam lá em Lorcana, por exemplo, como Magic the Gathering faz, lança vários personagens por ano, eles podem lançar personagens dentro desse jogo, e se o jogo ganhar uma popularidade muito grande, eles podem lançar séries animadas no Disney Plus a respeito de determinados personagens, eles podem lançar filmes. Vale a gente lembrar que Piratas do Caribe não começou como um filme ou como uma série, começou como, né, uma atração nos parques da Disney. Piratas do Caribe já existia muito antes do Jack Sparrow, muito antes da gente ver, né, o Pérola Negra. Então eu acho que a mesma coisa poderia acontecer. Eles podem criar, né, uma relação bem orgânica entre o jogo e entre os produtos, os parques. De repente eles começam a lançar atrações de Lorcana dentro dos parques. Eu acho que é uma ideia genial. Eu não sei se a Disney vai conseguir fazer isso dar certo, se eles vão conseguir fazer esse projeto sair do chão, mas pode ser mais uma vertente que a Disney pode explorar. Além dos filmes, dos navios, dos parques, né, das séries, do Disney Plus, eles podem explorar agora um jogo de cartas, criando de forma bem orgânica personagens que já existem, inclusive novos personagens, dependendo das narrativas. Eles podem criar, né, histórias inteiras novas dentro do jogo. Eu, se fosse a Disney, pegava a essa altura 100 milhões de dólares e dava na mão de alguém e falava, ó, vai lá e traz funcionários de Magic the Gathering, de Pokémon e assim por diante, pra gente começar a desenvolver as nossas próprias narrativas dentro do jogo, porque Magic é mestre em fazer isso. Se vocês quiserem, eu mostro em um pouquinho mais de detalhes, não só a narrativa de Magic the Gathering, como também alguns dos meus decks. Eu tenho deck de Elfo, de Tritão, de Ent, eu tenho um deck de Exumar, aqui muito legal, que você mata suas criaturas, depois você traz elas de volta do cemitério pro jogo. Então tem muitas formas legais de você jogar Magic the Gathering, tem muitas formas interessantes, e eu acho que esse jogo tem tudo pra dar certo, né? As cartas já foram lançadas, eles lançaram 7 cartas, que é o número da sorte da Disney, né? Por causa dos 7 anões. Então eles revelaram 7 cartas na D23 e parece que o jogo vai ser bem interessante. Eu separei aqui uma reportagem feita pelo site Polygon para mostrar para vocês um pouquinho dessas cartas. E eu já vou adiantando que se as cartas chegarem aqui no Brasil em 2023,
provavelmente eu vou tentar colecionar também. Talvez não na mesma medida, né? Eu acho que eu devo ter o quê? Umas 50 mil cartas a essa altura de Magic. Com certeza eu não vou chegar a esse número, mas com certeza algumas cartas de colecionador, pelo menos, eu vou querer ter. Então aqui vocês podem ver, né, ó, o que a Disney emprestou de Magic, Pokémon, Gwent e Hearthstone, né, para fazer Lorcana. Tudo que achamos, que sabemos sobre o novo jogo. Lembrando, né, que a empresa ainda não revelou as regras, como eu falei pra vocês, mas pelas cartas dá pra gente ter uma ideia muito boa, né, ó. Eles lançaram a carta da Malévola, a gente tem aqui o custo, que seria mais ou menos o custo que a gente tem em Magic também, só que sem as especificações, né, não tem floresta, pântano, montanha, né, não tem um estilo certo de mana que você tem que utilizar, parece que você tem que pagar somente 9, que torna o jogo bem mais simples, porque em Magic são 5 cores diferentes e muitas vezes as cartas são multicolor, você tem que pagar uma planície, uma montanha e um pântano para baixar alguma carta ou alguma criatura. Aqui parece que não vai ter essa complexidade. Aí você tem 7/5, né, 7 de ataque, 5 de defesa. Aí você tem aqui, ó, Storyborn, Villain e Dragon, né? Aqui você tem Dreamborn, parece que são categorias, né, ó. Aqui você tem Dreamborn, Villain, Pirate e Captain. Aqui você tem algumas habilidades, Challenger mais 2 e etc. Aqui tem um diamante, 2 diamantes pra Malévola e 1 diamante pro Capitão Gancho. E aqui tem uma frase, igualzinho, tem uma frase em Magic the Gathering, né? Toda carta tem uma frase aqui embaixo, a não ser que a carta ocupe todo o espaço escrito aqui, como muitas cartas hoje em dia ocupam. Mas a gente tem aqui que a Malévola custa 9 para baixar, enquanto o Capitão Gancho custa 1. Aí aqui tem Forceful Duelist e aqui tem Monstrous Dragon. Então, provavelmente são subcategorias, né? Aí vamos avançar um pouquinho, a gente tem a carta da Cruella de Vil. Ela é uma Storyborn Villain, né? Ó, 1 de ataque, 3 de defesa, então ela se defende melhor. E aqui a gente já tem as habilidades quando esse personagem for desafiado ou banido, né? Ou desafiado e banido, você retorna para a mão do jogador. Então é uma habilidade que pode ser interessante, como eu disse. A gente ainda não sabe. E aqui o Mickey Mouse, com 8 de custo, 5/5. Ele tem a habilidade de Evasive, né? Ou evadir, não sei. Somente personagens com a capacidade de evasão podem desafiar esse personagem. Então, o Mickey só vai poder ser desafiado, né, por personagens com a capacidade de invasão. E ele é um herói Dreamborn. Aqui é Mickey Mouse, Brave Little Tailor. Como eu disse, né, ó, ele tá com uma tesoura na mão. O Mickey pode ser explorado de várias formas. Provavelmente você vai poder ter um deck somente de Mickeys, né, eu não sei. E aqui a gente vê 4 diamantes. Eu não sei se esse vai ser o nível de raridade, né, se eles vão explorar isso dessa forma, porque é assim que a empresa ganha muito dinheiro, é assim que eles criam um mercado de especulação. A gente tá vendo pelo álbum da Copa agora as figurinhas do Neymar. Se vocês estão vendo isso e pensando, nossa, que besteira da Disney, pensem o hype que o álbum da Copa tá criando, sendo que você tá vendo somente uma fotinho de um jogador, não são nem cartas que você pode utilizar para jogar um jogo. Ah, e aqui eu encontrei também uma reportagem falando a respeito do valor dessas cartas. Vocês podem ver aqui, ó, Mickey Mouse, obviamente que ela tá assinada, mas ela já tá sendo vendida por $900, já tem cartas aí que chegaram na casa dos milhares de dólares, justamente porque é um jogo novo. Imaginem daqui a 20, 30 anos quanto que uma carta dessa pode valer. Eu tinha separado aqui pra vocês, mas eu acabei fechando o site, que uma Black Lotus da edição original chegou a ser vendida por mais de $500 mil, que daria quase 3 milhões de reais. Então vocês veem, Black Lotus obviamente é uma carta de Magic the Gathering. Eu vou colocar uma imagem aqui do lado para vocês darem uma olhada. É uma carta que parecia ser bem simples na primeira edição, só que conforme outras edições foram chegando, a carta ficou cada vez mais forte. É uma carta que você paga 0, você tem direito a 3 manas de uma cor determinada. Então uma carta muito OP, né, ou overpowered hoje em dia, tanto que ela é proibida na maioria dos formatos. Então aqui são as 7 cartas, né, ó, Mickey Mouse, Stitch, 3/5, Rockstar, Floodborn, então aqui a gente tem outra categoria, Floodborn, Dreamborn, aqui é a Elsa, 2/3, você vira ela, Exert Chosen Opposition Character, não sei o que quer dizer Exert. Aí aqui é a Cruella de Vil, que eu já mostrei pra vocês, a Malévola, Robin Hood, né, ó, 4/4, 6 mana pra baixar, Storyborn Hero. Então mesmo sem saber muitas das regras, dá a impressão que é bem simples, né, de jogar.
o Capitão Gancho, o Mickey Mouse, né? Eu já mostrei as 7 aqui pra vocês. E como eu falei pra vocês no início, a gente tá acostumado a viver numa bolha. Eu, particularmente, depois que eu parei de jogar Magic, eu tinha a impressão que, ninguém joga mais. Só que eu olhei os gráficos e realmente a popularidade de Magic cresceu. Eles estão produzindo mais e mais a cada ano. Eles estão crescendo aí na casa de 20%, 10%, 15% ano a ano, desde que eu parei de jogar praticamente. Então, Magic continua crescendo bastante, Pokémon continua crescendo bastante, Magic já vendeu bilhões e bilhões, acho que já chegou a 30 bilhões de cartas vendidas. A essa altura, Pokémon deve ter vendido muito mais, né, porque crianças, né, consomem mais Pokémon do que Magic the Gathering, e eu acho que a Disney percebeu isso e tá pensando, pô, vamos entrar nesse jogo, né, que eu acho que o plano deles, como sempre, é de longo prazo. Como eu falei, eles estão tentando criar uma nova vertente para poder alimentar toda essa indústria de propriedades intelectuais que a Disney possui. Isso pode gerar muitas séries pro Disney Plus, muitos filmes para salas de cinema. Eu acho que é uma ideia muito boa para a empresa. Além de ser um jogo legal, se eles seguirem o mesmo caminho de Magic the Gathering, com certeza pode ser um jogo sensacional. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham dessa novidade da Disney, o que vocês acham de Lorcana, né? O que vocês acham a respeito de tudo que eu abordei no vídeo de hoje. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.